Processo seletivo Saque-Saeb. Hoje vamos trazer um conteúdo tratando sobre a administração direta e indireta, né? Lembrando, sua prova vai ter conteúdos voltados para a administração pública, né? E é uma prova administrativa, então é interessante você anotar esse conteúdo, né? Os principais tópicos aqui eu vou destacar aqui para você, né? Anotar e acompanhar todo esse material. Lembrando, se você quer adquirir sua apostila, link na descrição, né, para você ser aprovado, e vamos trazer conteúdos relacionados a esse processo seletivo que oferece muitas vagas aí para nível médio. Então, a administração direta e indireta. Administração direta e indireta. Vamos entender, né, como funciona isso aqui, né, como é que vai ser aplicado na sua prova, né, e destacar aqui os pontos essenciais para você não errar questão, que é isso que interessa. O que é administração direta? A administração direta são os entes da federação. É muito simples. Se vier na sua prova, é simples, são os entes da federação. A administração direta, a gente tem, por exemplo, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses são os entes da federação e esses que compõem a administração direta. Na administração direta, a gente tem alguns exemplos aqui a qual poder eles estão aí subordinados, né? Eles estão subordinados ao chefe do poder ao qual pertence. Então, na União, a gente tem aí a presidência da República. A nível federal, a gente tem a presidência da República. A nível estadual, a gente tem aí a Assembleia Legislativa. E a nível municipal, a gente tem a Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores. Esses estão subordinados ao seu poder, né? Dentro da esfera aí a gente tem esses que eu acabei de citar. Na administração indireta, o que é a administração direta? A administração direta é um procedimento simples que ocorre quando a administração direta ela ministra sua competência, né, para um determinado órgão para dar mais eficiência à máquina pública. Ou seja, ela amplia ali a visão, né, amplia o campo de funcionários, de pessoas ali, né, descentralizando, né, aquela determinada função. Essa descentralização a gente tem a administração indireta. O que a administração indireta vai fazer? Vai ser um órgão, depois desse processo de descentralização, um órgão que vai prestar os serviços públicos para dar mais eficiência, à máquina pública. E esses órgãos não terão hierarquia, que pertence à administração indireta. Não existe hierarquia. Também não existe controle hierárquico. Existe aqui a finalidade. Qual a finalidade, né, que ele foi instituído pela administração direta? Ele tem que atingir essa finalidade específica, mas não há aqui hierarquia ou controle hierárquico dentro da administração indireta. E os entes da administração indireta, a gente tem aqui, por exemplo, a autarquia, pessoa jurídica de direito público. A única pessoa jurídica de direito público na administração indireta é a autarquia. A exemplo, a gente tem a ANEEL,
a Bacen, que é o Banco Central do Brasil, o INSS, né? Geralmente são agências reguladoras, né? Que são as autarquias que desempenham um papel importantíssimo dentro da administração indireta. Além das autarquias, a gente tem as fundações públicas. O que são as fundações públicas? Fundações públicas, elas são criadas por lei. Elas são criadas por lei e não podem ter fins lucrativos. Anota esse detalhe: fundação pública não pode ter fins lucrativos. A banca IBFC, né, costuma aí trocar as informações. É importante você anotar essas informações aqui. E as empresas públicas? Lembrando aqui, nas fundações públicas podem ser entidades de direito público ou privado, né? Direito público ou privado, direito público ou privado aqui nas fundações públicas. E nas empresas públicas, a gente tem pessoas jurídicas de direito privado. Importante você saber destacar essa informação. Criadas por autorização legal e são administradas pelo poder público. As empresas públicas, a gente tem, por exemplo, os Correios, a Caixa Econômica Federal, são empresas públicas. E as sociedades de economia mista. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito privado, criadas sob forma de sociedade anônima e são compostas aí pelo capital público. Formação importante. Sociedade de economia mista, né? É uma sociedade anônima composta por um capital público e privado. Tá? A exemplo, a gente tem o Banco do Brasil e a Petrobras. São exemplos aí da sociedade de economia mista, compõe a sociedade de economia mista. E a gente precisa destacar também, né, saber a diferença entre a administração direta e indireta. Qual a principal diferença? Em resumo, a administração direta é a prestação dos serviços públicos diretamente pelo próprio Estado. Quando ocorre aquele processo que eu falei no início do conteúdo, né, onde a administração direta ministra sua competência a um órgão para dar eficiência à máquina pública, a gente tem a administração indireta. E na administração direta, a gente tem as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Então é isso, é um conteúdo voltado para a administração pública, né? E que está de acordo aí com essa prova, com esse processo seletivo do SAC-SAEB 2023, né? E que você precisa entender como funciona a relação da administração direta e indireta, né? Para você acertar questões aí na sua prova.